Acho que já tá, acho que já tá no ar. Bom, olá, gente, boa noite. Hoje eu tenho a tarefa de estar trazendo para vocês um tema que eu acho um tema muito relevante, muito importante e que eu acho um tema assim bonito de se falar, né? Hoje é uma sexta-feira entre feriados, né? Assim, um dia assim muito atípico, né? Assim, para palestra, mas essa palestra, esse tema é um tema que eu considero bastante importante, bastante interessante. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu vou estar falando sobre o tema ser gestalterapeuta, um processo contínuo de desenvolvimento. Primeiro é importante me apresentar. Acho que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo me conhece. Meu nome é Marcelo Pinheiro. Eu sou gestalterapeuta. Essa normalmente é o primeiro item que eu falo quando eu estou me apresentando, né? Que eu sou gestalterapeuta, aí depois eu falo que eu tenho mestrado, que eu tenho doutorado, meu mestrado é em psicologia social, meu doutorado em história das ciências técnicas e epistemologia, e a minha atividade principal nos últimos tempos tem sido acompanhar o processo de desenvolvimento de gestalterapeutas. É isso que eu tenho feito com mais frequência na minha vida, né? Minha vida tem sido muito ocupada por isso, por essa tarefa. Hoje em dia também dando aula no contexto universitário e falando nesse contexto, né, dando aula sobre a terceira força em psicologia, em especial, claro, com uma ênfase na abordagem com a qual eu tenho mais intimidade, que é a gestalterapia. Então, é desse ponto, desse lugar que eu busco falar nesse momento. E por que que esse é um tema importante? Então, para expressar a importância desse tema, eu acho interessante falar um pouquinho sobre o que que marca a gestalterapia, assim, o que que caracteriza, quais são os aspectos que eu considero centrais para definir o que que é a gestalterapia, tá? E o primeiro ponto é que é uma abordagem que parte da ideia, né, da compreensão de que o ser humano se constrói na relação com o seu mundo e que ele não pode ser compreendido fora dessa relação. Então, se o ser humano se desenvolve na relação com o seu mundo e não pode ser compreendido fora dessa relação, e essa relação é uma relação contínua, a gente está falando de um ser humano que está sempre se transformando, que está sempre em movimento, que está sempre em mudança, que está sempre numa deriva cultural, e à medida em que o contexto cultural se transforma, o ser humano se transforma. Então, a Gestalt é uma abordagem que parte dessa ideia, dessa premissa de que o ser humano ele está em contínua transformação e que cada pessoa vivencia, experimenta o seu mundo de uma forma coerente com suas características e coerente com a sua própria realidade. Então, o que que isso significa? Significa que cada ser humano é único, é singular, tem uma existência própria, tem uma existência individual e irrepetível, né? Essas ideias, a ideia de que o ser humano só pode ser compreendido dentro do seu contexto, a ideia, as pessoas estão perguntando sobre certificado, tem certificado sim, o link do certificado, inclusive, está fixado aí na parte de cima da conversa, tá? Só para quem está perguntando sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para cá, né? Então, se a gente entende que o ser humano se desenvolve de forma singular, de forma única, que cada indivíduo tem um conjunto de experiências, tem uma história única, e o nosso trabalho como gestalterapeuta, ele precisa estar de acordo com essas crenças, estar de acordo com essa
com essa forma de olhar, com essa maneira de entender o ser humano, com essa maneira de compreender o existir humano. Então, bem simples. O ser humano se constrói na relação com o seu mundo. Cada indivíduo tem uma história própria, cada indivíduo tem uma constituição própria. Então, hoje a gente está falando de seres singulares, que vão viver facilidades e dificuldades de uma forma sempre peculiar, de uma forma sempre própria àquele indivíduo específico. Então, uma das coisas que marca essa perspectiva é esse trabalho que é feito sob medida com aquela pessoa que está sendo atendida ali naquele momento específico. Então, a gente não vai estar trabalhando com diagnóstico e protocolo, a gente não vai estar trabalhando com isso, a gente vai estar trabalhando com esse processo que visa facilitar com que aquele indivíduo singular se construa, se desenvolva, se reinvente a partir das dificuldades que estão levando ele para um processo terapêutico. Sempre que alguém vem para um processo terapêutico, vem porque está vivendo algum tipo de dificuldade, vem porque tem alguma busca de desenvolvimento pessoal, tá? Em especial os psicólogos, né? Muitas vezes o psicólogo busca terapia por estar interessado nesse desenvolvimento pessoal que está muito ligado ao seu desenvolvimento profissional também, né? Então sempre vai existir uma demanda que está voltada para isso, para uma reconstrução, para um desenvolvimento, para um aprendizado, para um se apropriar de algo que de alguma maneira não está fluindo bem para aquela pessoa naquela relação que ela tem com o mundo, que é o dela, e a pessoa é singular e o mundo que é o dela também é singular. Então, o tipo de desenvolvimento, o tipo de trabalho que a gente vai estar construindo, tem exatamente essa finalidade: facilitar com que aquela pessoa específica aprenda sobre o que ela precisa aprender para que ela consiga superar as dificuldades que ela está vivendo. E quando eu falo de aprenda sobre o que ela precisa aprender, eu não estou falando de um aprendizado teorizante, não estou falando de um aprendizado racional puramente. Eu estou falando de um aprendizado que vai muito além de uma aproximação teorizante da pessoa em relação a ela mesma. Eu não estou falando de um desenvolvimento simples, de desenvolvimento simplesmente de um conhecimento teórico sobre aquela pessoa específica. Estou falando de um desenvolvimento que envolve uma apropriação daquela pessoa em relação ao mundo que é o dela, ao universo que é o dela. O que que quer dizer isso? Para falar sobre isso, eu sempre gosto de usar o exemplo do aprendendo a bicicleta. Quem costuma escutar as minhas palestras já deve ter me visto dando esse exemplo. Assim. Para aprender a andar de bicicleta, basta teoria? Não basta. A pessoa precisa da teoria, ela precisa entender como é que funciona a bicicleta para poder andar com a bicicleta, mas ela precisa desenvolver um conhecimento que envolve a relação organísmica que ela tem com aquela bicicleta. Então, ela precisa aprender a se equilibrar, ela precisa incorporar a bicicleta a ela mesma, né? Quando a bicicleta passa a ser uma extensão do próprio corpo, aí ela vai falar: aprendi a andar de bicicleta. Então, quando a gente fala sobre o aprender a andar de bicicleta, a gente fala sobre uma espécie de uma dança que a pessoa vive na relação com aquele objeto, que é a bicicleta, ou com o mundo que é o dessa pessoa. E é esse tipo de conhecimento que a gente busca facilitar com que a pessoa desenvolva. Então, é um conhecimento que não é só teórico, é um conhecimento que envolve o organismo da pessoa como um todo. Então, o gestalterapeuta, ele não busca só facilitar com que a pessoa teorize sobre ela mesma, que a pessoa construa hipóteses e construa teorias sobre ela mesma, mas sim que a pessoa se aproprie do mundo que é o dela, né? Então, é nesse sentido que trabalha um gestalterapeuta. E para isso, para facilitar esse desenvolvimento singular,
individual, próprio àquela pessoa específica, e eu vou fazer uma ressalva aqui, né? O fato de ser um desenvolvimento singular, próprio àquela pessoa específica, não torna inadequado, por exemplo, um trabalho de grupo, tá? Porque num trabalho de grupo a gente vai facilitar com que a pessoa aprenda e se aproprie de quem ela é, da forma como ela se posiciona no contato com outras pessoas. Então, o fato de a gente estar buscando facilitar com que a pessoa desenvolva um conhecimento, não só teórico, mas um conhecimento que passa por várias dimensões do humano, e que seja um conhecimento singular, individual, próprio, aquele, a lógica daquela pessoa, as habilidades que marcam aquela pessoa específica, não significa que esse trabalho tenha que ser feito apenas de forma individual. Então vamos lá, vamos continuar buscando definir essa arte que é o trabalho de um gestalterapeuta, né? Que é a arte do encontro. Assim. Se a gente. E aí, né? Vamos pensar nisso. A gente está ali buscando facilitar com que a pessoa se aproxime dela mesma, se aproprie das características que ela tem, da forma como ela se posiciona, da forma como ela lida com o mundo que é o dela. Mas como é que a gente pode fazer isso? Né? Nitidamente, a gente vai precisar de formas de aproximação em relação àquela pessoa específica. Então, eu não vou estar diante do meu cliente tentando encaixar ela num diagnóstico pré-estabelecido para estar buscando trazer uma forma de trabalhar que dá certo em tanto por cento das pessoas. Eu vou estar junto com aquela pessoa, buscando construir uma compreensão, um conhecimento com essas características que eu já falei, que é próprio àquela pessoa específica. Então, eu preciso me aproximar do mundo dela. Eu preciso construir compreensões que não são compreensões só teóricas, que tenham a ver com aquela realidade específica daquela pessoa. Então, eu estou falando de uma arte de me aproximar do outro, de cuidar de relação, de estabelecer comunicação com o outro ser humano. É nessa direção que a gente busca trabalhar, tá? Então, uma das formas, tem muitas formas da gente falar do trabalho de um gestalterapeuta, eu vou falar de algumas aqui. Uma é falar que a gestalterapia é a arte do encontro, é a arte de construir pontes para o mundo do outro, né? Assim, construir possibilidades de que o meu mundo faça fundo para o mundo do outro, para que alguma figura possa surgir, para que alguma figura nova, alguma figura é, que essa pessoa ainda não teve acesso possa emergir e que traga novas possibilidades para aquela pessoa. Né? Vou falar também de uma outra forma que eu gosto de falar para definir o que é a gestalterapia. Eu gosto também de definir a gestalterapia como uma forma de meditação que se faz em relação. Então, de uma certa maneira, no contato entre terapeuta e cliente, o terapeuta vai estar convidando o cliente a que ele se aproprie, se aproxime da forma como ele lida com o mundo que é o dele. Que ele se observe, que ele se dê conta, e não só teoricamente, mas organismicamente, de como ele funciona na relação que ele estabelece com o outro ser humano. No contexto terapêutico, a gente tem pelo menos duas pessoas, né? Terapeuta e cliente, fora quando a gente está num contexto de grupo ou de família, que a gente tem várias outras pessoas. Então, esse convite a essa apropriação da pessoa por ela mesma, a gente pode comparar com uma espécie de meditação, mas não uma meditação que se faça de forma isolada, que a pessoa faça num ambiente restrito, e sim uma forma de meditação em que a pessoa faz vivendo o encontro com outro ser humano. Então, assim,
Quando a gente fala, está falando de Gestalt terapia, a gente está falando dessa forma de atuação. Deixa eu ver aqui minhas anotações para eu ver se eu estou seguindo o caminho que eu tinha planejado. Então, assim, o trabalho do gestalterapeuta vai no sentido de facilitar com que a pessoa construa um conhecimento que é vivido, que é experimentado, que é vivo, não um conhecimento teorizante apenas, um conhecimento que olha para o passado, porque já se deu, mas um conhecimento que envolve uma aproximação, uma apropriação em relação ao processo de estar no mundo naquela pessoa que está buscando o espaço terapêutico. Então, o gestalterapeuta, ele vai estar a serviço da relação. Então, a gente está falando da arte de cuidar de relação, a arte de estabelecer diálogo com o outro ser humano. Isso, se a gente trabalha o tempo todo buscando estabelecer diálogo com o outro, buscando encontrar o outro na sua singularidade, nas suas características que são peculiares, isso faz com que eu possa trazer uma afirmação que eu gosto muito de fazer, tá? Que é a que a gestalterapia ela é tradicionalmente revolucionária. Eu gosto do paradoxo dessa afirmação, de que a gestalterapia é tradicionalmente revolucionária. Por que que eu gosto do paradoxo dessa afirmação? Porque realmente falar que é alguma coisa tradicionalmente revolucionária tem algo que entra em choque aí, né? Mas se a gente está falando de uma abordagem em que o terapeuta está o tempo todo se conectando com o outro ser humano e se reinventando nessa relação com o outro ser humano, e a Laura Pels nos dizia, né, que existem tantas gestalterapias quanto estão os gestalterapeutas, se a gente entende que a nossa forma de ser gestalterapeuta vai se transformando à medida em que eu vou experimentando o meu mundo e me reinventando nessa relação com o meu mundo, se eu entendo isso, eu entendo que a minha gestalterapia, quer dizer, a minha forma de ser gestalterapeuta, ela vai se transformando a partir das minhas experiências. Então, a gente não está falando de uma abordagem fixada no tempo. A gente está falando de uma abordagem em eterna construção, em eterno movimento, em eterna transformação. Por isso, ela é tradicionalmente, ela é, por tradição, uma forma de transformação. Ela é, por tradição, movimento. Ela é, por tradição, revolução, transformação, como é vida, né? Na verdade, vida é isso, que se mantém, mas que para se manter precisa se transformar. E uma das coisas que me faz ver na Gestalt terapia uma consistência e um valor que eu acho muito bonito, muito belo, é justamente essa proximidade dessa abordagem com o que a gente vê no que a gente chama de vida mesmo, né? Que é esse movimento contínuo de reinvenção, de transformação, de revolução, de se reorganizar, de se reinventar. Todo o ser vivo ele precisa estar se reinventando, se reconstruindo. Toda espécie, por exemplo, ela precisa se ajustar às transformações que o mundo vai gerando. Então, se ela fica anacrônica, se ela fica parada no tempo, ela, ela se perde. No ser humano é isso que a gente chama de neurose, né? Assim, a neurose tem a ver com esse estar parado no tempo, com esse estar anacrônico, com esse estar fora do, do, da conexão com o mundo que está presente ao redor daquela pessoa. Então, uma das marcas dessa abordagem passa por isso, passa por esse processo de transformação e, por isso, um contínuo revolucionar, um contínuo transformar, um contínuo se ajustar criativamente, né? Se reinventar. Então,
Por isso, a gente pode afirmar que a gestalterapia é tradicionalmente revolucionária. E isso tem total conexão com o nosso tema, que é ser gestalterapeuta, um processo contínuo de desenvolvimento. Então, a gente está falando, num primeiro momento, que desenvolvimento, transformação, movimento é algo que é inerente ao ser gestalterapeuta. Inclusive, tem uma frase da Laura, né, da Laura Pels, que é assim: o verdadeiro terapeuta está sempre em formação. É preciso entregar-se ao movimento da vida e das relações. Então, essa frase, ela é colocada. Ai, como é que a gente fala? Ela não é entregue, ela é colocada pela Laura, né? Ela é atribuída, achei a palavra que tinha sumido para mim. Ela é atribuída a Laura Pels, e é uma frase que, para mim, faz muito sentido, assim. E um terapeuta, dentro dessa perspectiva, dentro dessa abordagem, está sempre em formação, está sempre em movimento, está sempre em transformação. E esse ponto que é assim, eu acho que é uma das marcas da Gestalt, né? Precisa entregar-se ao movimento da vida e das relações, quer dizer, precisa estar disponível, aberto a ser tocado pela relação que ele estabelece com outro ser humano e, por isso, a se transformar nessa relação, a se reinventar nessa relação. Esse é um aspecto que marca de forma muito presente essa abordagem. Então, assim, num certo sentido, é esperado, é, é, é natural ao trabalho de um gestalterapeuta, é natural a um gestalterapeuta esse se reinventar e esse estar em sintonia com o seu meio, né? Então, é esperado que isso aconteça dessa forma. Se isso não acontece dessa forma, é importante a gente estar olhando para o que está, para como esse gestalterapeuta está realmente disponível para se deixar tocar, para se reinventar nas relações que ele estabelece. Então, assim, para mim isso é um marcador importante para a gente estar pensando, a gente estar olhando para a nossa prática, olhando para o nosso movimento de desenvolvimento. E a gente está no momento histórico em que as transformações sociais estão acontecendo de forma muito, muito, muito rápida. E isso não vai diminuir, essa velocidade não vai diminuir. Essa velocidade só vai aumentar. Então, é natural e esperado que terapeutas que trabalham com uma abordagem como a nossa vão se reinventando à medida em que a realidade vai se transformando. Se a gente está trabalhando com relação, se a gente está se deixando tocar no contato com o outro que é diferente de nós, se esse outro, se o ser humano está em movimento, está em transformação, é natural que o gestalterapeuta se transforme também. A gente está num tempo em que é muito nítido o quanto se desenvolve uma diferença muito grande entre as gerações, né? Então, as gerações que estão chegando aí, que estão indo para o mundo, indo para a vida nesse momento, elas estão se construindo num mundo muito diferente das gerações anteriores. Isso, a cada ano, a distância entre as gerações vai aumentando. A quantidade de mudanças que vão acontecendo no contexto social, no contexto cultural, vai ficando maior e isso vai gerando um distanciamento maior entre as gerações,
o que gera um desafio para a relação familiar, né, para a relação transgeracional dentro de uma família. Assim, à medida em que as distâncias vão aumentando, a comunicação entre as pessoas das gerações diferentes vai se tornando mais difícil, mais desafiadora, eu diria. Quanto mais a gente compartilha o mesmo mundo, mais fácil é das pessoas se entenderem. É claro que, quando eu falo isso, não é uma regra que sempre vai acontecer dessa forma. Em alguns momentos, pessoas muito diferentes podem vir a se comunicar muito bem. Mas, de forma geral, quanto mais distante o mundo das pessoas, quanto mais as pessoas falam de mundos bem distintos, mais difícil é que um consiga calçar o sapato do outro, que um consiga compreender plenamente o discurso do outro, porque são discursos construídos em contextos diferentes. Então, isso vai gerando desafios, tá, para as relações. E, assim, quando a gente está pensando em terapeutas, principalmente terapeutas que trabalham com crianças e com adolescentes, a gente está pensando em alguém que vai estar tendo um contato muito íntimo com essas novas gerações, com esse outro que vem de um mundo tão diferente, que é esse mundo que envolve essa construção que se distancia da construção que quem vem de uma outra geração está acostumado a encontrar, está acostumado a viver. Bom, então, assim, a gente já falou um pouquinho sobre o que é a Gestalt terapia, sobre as características que marcam a Gestalt terapia, sobre o aspecto transformador que faz sentido dentro dessa perspectiva. A gente já começou a contextualizar, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre o momento histórico que a gente está vivendo, tá? Mas tem outros pontos que marcam, que são muito presentes no que é a Gestalt terapia, que eu acho que vale a pena a gente tocar, principalmente no sentido de buscar olhar para os desafios que envolvem esse processo de transformação que está tão presente, que está tão marcante na atualidade e que pode ser muito desafiador para um gestalterapeuta. Então, de que forma esse processo pode ser bastante desafiador para um gestalterapeuta? Então, vamos começar. E para começar a olhar para isso, eu queria falar um pouquinho sobre a relação do gestalterapeuta com o corpo, né? Sim, muito coerente com tudo que eu falei até agora, a gestalterapia é uma abordagem holística, é uma abordagem que busca se aproximar de um ser humano com as várias características desse ser humano, com as várias características do existir humano. E o ser humano não é uma cabecinha flutuando no ar. O ser humano, ele tem um corpo, ele é um corpo, ele a experiência humana é uma experiência corpórea, uma experiência que envolve ser corpo, tá? E quando a gente busca facilitar com que a pessoa se aproprie de quem ela é, de como ela lida com o mundo, a gente precisa convidar essa pessoa a que ela se aproxime da experiência que ela tem no mundo, né? E se aproximar da experiência que a gente tem do mundo de uma forma geral, pelo menos hoje eu vejo dessa forma, né? Não sei se o mundo que está ao nosso redor aí vai me fazer ver de outra forma, mas esse convite a essa aproximação, ele passa por um convite a uma aproximação que envolve o ritmo da respiração, sabe? O que eu quero dizer com isso?
Quando eu paro e busco perceber o que eu estou vivendo num determinado momento, esse movimento de parar e buscar perceber o que eu vi, que eu experimento, ele tem um ritmo. Eu, para que eu consiga me dar conta do que eu estou sentindo, do que eu estou experimentando num determinado contexto, eu preciso estar de acordo com esse ritmo, que para mim é um ritmo muito condizente com o ritmo da respiração, sabe? Então, por exemplo, quando alguém está lembrando de alguma coisa, está tendo uma recordação de um momento importante da vida, de um momento importante, e vem aquele suspiro, né? Assim, e a pessoa é como se ela sentisse nas vísceras o que ela viveu naquela época, naquele mesmo momento, naquele período lá na vida dela. Quer dizer, então, é como se ela se conectasse a uma experiência vivida em um outro momento. Então, isso, esse ritmo não é um ritmo acelerado, é um ritmo que tem uma determinada cadência, né, que não é uma cadência de alta velocidade, vamos dizer assim. Por isso eu associo ao ritmo da respiração. Quando a gente fala de awareness, a gente está falando do estar presente, e a gente pode estar aware e pode precisar reagir muito rapidamente a uma situação, sim, pode, sim, com certeza. Mas em muitos momentos, principalmente quando a gente precisa de um apoio marcante das nossas vísceras, vamos dizer assim, a gente vai precisar parar e respirar, a gente vai precisar se conectar, se escutar de alguma forma, né? Só que não é um escutar auditivo, é um escutar que passa por sentidos que têm esse ritmo mais contemplativo, né? Um escutar mais contemplativo. Por isso eu associo o ritmo da respiração. E aí começa o nosso primeiro desafio, né? Uma das mudanças que a gente tem visto nesse contexto que marca a realidade dos dias de hoje, um dos aspectos que tem sido muito presente, muito marcante, é o aumento de velocidade. Assim. A gente está num período de tempo em que o ritmo da vida está se acelerando cada vez mais, né? Eu gosto de usar como exemplo para falar disso. Assim, compara a cadência de um filme hoje em dia com a cadência de um filme de 20 anos atrás. Vocês vão ver que a cadência de um filme hoje em dia, o tempo que leva entre um acontecimento e outro num filme hoje em dia, é muito mais rápido do que a cadência de filmes há 20 anos atrás. Então, assim, a gente está tendo uma aceleração no ritmo de vida que convida a uma conexão com o mundo que não é, que não se aproxima tanto dessa conexão que a gente coloca do ritmo do respirar. Assim. Não estranhamente, não estranhamente, um dos sintomas, uma das um fenômeno que tem acontecido nos últimos tempos é a autolesão, né? Assim, eu acho muito interessante olhar para isso. Interessante não que eu esteja valorizando assim o sintoma, né? Como se, que interessante ver pessoas se autolesionarem. Não é isso. O que eu digo é, assim, quando a gente olha para esse sintoma tem algo para contar sobre a realidade que a gente vive, né? Na história da humanidade, a gente vê que os quadros clínicos mais frequentes em determinados tempos vão se modificando. Então, num determinado tempo, a gente tem um determinado quadro clínico mais frequente, num outro momento da história da humanidade, um outro quadro clínico se torna mais marcante. Hoje em dia, a gente tem alguns quadros clínicos muito frequentes, né, assim.
Um sintoma muito frequente é hiperatividade, está muito marcante. Um outro sintoma, um outro fenômeno que tem sido bastante frequente tem a ver com essa autolesão, ou as pessoas conhecem mais como automutilação. O termo mais adequado é autolesão, porque normalmente não existe uma mutilação, a pessoa não arranca um pedaço do corpo. Ela tende a gerar um machucado nela mesma, e normalmente as pessoas contam, as pessoas que se autolesionam, contam que fazer esse machucado ajuda essas pessoas a lidarem com dificuldades que são mais difíceis para ela lidar do que a dor daquele machucado específico. Então a pessoa cria dor no próprio corpo como uma forma de buscar suporte, como uma forma de buscar apoio, como uma forma de buscar um contexto de menos sofrimento, né? Isso se aproxima muito do que a gente chama de deflexão em gestalterapia. Então, a pessoa, o retroflexão também, né? Deflexão ou retroflexão. Retroflexão tem a ver com voltar para si mesmo, uma coisa que seria, que faria sentido ser voltada para o mundo externo. E deflexão tem a ver com tirar a energia de uma experiência a partir de de algum subterfúgio, né? Então, de uma certa forma, a autolesão é uma forma de tirar a energia, de tirar de tirar a atenção que está ligada a algo que a pessoa está tendo uma dificuldade muito grande de lidar e colocar numa coisa mais simples para ela lidar, que é a dor. Então, normalmente, as pessoas que fazem isso, que cometem autolesão, descrevem esse movimento. E por que que eu coloquei que isso não é estranho a essa era que a gente está vivendo, em que as coisas estão sendo experimentadas numa velocidade tão estonteante, tão rápida, tão marcante? Porque num tempo em que a pessoa assim, está vivendo na velocidade da imagem, na velocidade da visão, vamos dizer assim, buscar suporte em dor, buscar suporte num sentimento que apresenta um ritmo mais corpóreo, vamos dizer assim, é algo que me parece coerente, sabe? Então, acho que olhar para esse sintoma, olhar para esse tipo de sintoma, pode nos ajudar a entender as facilidades e dificuldades que estão sendo vividas nesse tempo em que o ritmo tem sido esse ritmo tão marcante, que é um ritmo tão acelerado, né? Tão sem tempo para o sentir, né? A gente está muito mais no tempo da visão do que no tempo do sentir. E isso para mim é um desafio para a gente como gestalterapeuta, porque coloca a gente um pouquinho na contramão, né? Assim, nesse convite ao ficar com a experiência, não a um atuar de uma forma meio que contínua, né? Assim, meio que sem chão, né? Sem contenção. É um deslizar contínuo, que é parecido com o que a gente vê em alguns aplicativos, né? Você vai descendo, não tem fim, não tem um término, não tem um limite, não tem borda, né? É como se fosse sempre muito rápido, sempre sem parar para pensar, sem parar para dizer sim ou não, simplesmente acontecer. Isso é bem marcante na nossa realidade. Bom, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, assim, para mim esse é um dos desafios, pensando nesse processo contínuo de desenvolvimento de um gestalterapeuta, assim, é, é, como lidar, como se reinventar dentro desse contexto, e a gente precisa se reinventar dentro desse contexto, porque essa velocidade não vai reduzir, assim, não acho que isso esteja tanto a serviço do humano, vamos dizer assim, né?
Se a gente olhar para as evoluções tecnológicas, a gente percebe que hoje o ser humano produz muito mais do que produzia há 40, 50, 60 anos atrás, sem dúvida alguma. Hoje a gente tem muito mais tecnologia, a gente tem muitos mais recursos para conseguir desenvolver, produzir, vamos dizer assim. Mas hoje a gente, aí, né, fica isso, né? Se a gente produz mais, era para a gente ter mais tempo, né? Assim, não é isso? Então, se eu consigo produzir o que eu preciso produzir mais rapidamente, era para eu gastar menos tempo com trabalho e mais tempo com lazer, mais tempo ficando de bobeira, ficando no ócio, assim, no ócio saudável. É isso que acontece, gente. Alguém que está assistindo essa palestra se vê com mais tempo, ou, ou, ou muito pelo contrário, né? Assim, o que a gente vê normalmente são as pessoas se sentindo com menos tempo, se sentindo sempre numa correria e se fica parado por algum motivo, vem uma angústia, porque, caraca, eu devo estar deixando de fazer alguma coisa, entendeu? Então, a nossa realidade tá muito com essa cara, com esse jeito, com essa característica. Hoje em dia, tempo é um artigo de luxo, né? Tempo é um artigo que as pessoas que está em falta no mercado. As pessoas têm dificuldade de conseguir ter para elas mesmas, né? E hoje a gente tem muito mais produtividade. Então, a serviço de que está esse desenvolvimento tecnológico, né? Assim, não está a serviço só do conforto do ser humano. Óbvio que a gente tem hoje muito mais tecnologia para cuidar da saúde, a gente tem muito mais conforto. Por exemplo, hoje todo automóvel tem ar refrigerado, todo automóvel tem vidro elétrico. Quando eu era criança não era assim não, gente. Os automóveis eram raros os que tinham ar-condicionado, eram raríssimos os que tinham vidro elétrico, né? Então, assim, o mundo tá disponível, assim, o ser humano está com muito mais tecnologia disponível para ele, com certeza. Isso com certeza traz uma série de confortos mesmo. Isso com certeza traz um aumento de produtividade, mas não traz um aumento de tempo. Sim. E é algo a se pensar, né? Por que que a gente produz mais e mesmo assim fica com menos tempo? Isso é algo também que vale a pena olhar com atenção e que marca essa realidade, marca esse momento de vida que a gente está experimentando, né? E, e aí olhar para isso e, digerir esse processo em termos do desenvolvimento pessoal mesmo, do desenvolvimento de um gestalterapeuta é algo que me parece importante. Bom, deixa eu seguir aqui as minhas anotações. Ritmo da vida, vivemos cada vez mais rápido, desafio de uma abordagem que valoriza o sentir, o sintoma da autolesão, já falei sobre isso. E assim, então, olhando para esse tema, né, para esse tema do processo contínuo de desenvolvimento de um gestalterapeuta, eu acho que dentro do que já foi colocado, já fica claro que a gente necessariamente está em movimento, está em transformação. Se a gente está trabalhando como um gestalterapeuta, e se a gente está se abrindo para a relação, a gente está se permitindo encontrar o diferente, e isso naturalmente traz transformação, naturalmente traz movimento, e naturalmente nos faz reinventar e nos coloca nesse contexto de uma nesse processo de revolução contínua, né? Mas pensando, olhando assim para os cuidados que a gente precisa ter como gestalterapeuta para estar conseguindo dar conta desse movimento,
de, de, de autoconstrução, de lidar com o novo, de reinvenção. Isso é muito importante, assim. Se o mundo nos convida a um ritmo, tá atento se o que faz sentido é aceitar esse convite ou não aceitar esse convite, quando aceitar esse convite, quando não aceitar esse convite, isso é algo que, para que a gente não reaja simplesmente, não atue sem estar aware, sem estar inteiro, sem estar consciente das nossas escolhas, a gente precisa estar atento, a gente precisa olhar para o que a gente vive. Então, o autocuidado, o investimento no desenvolvimento pessoal termina sendo algo especialmente marcante e necessário na atualidade, né? Nesse processo contínuo que a gente fala de desenvolvimento como gestalterapeuta, tá? Nesse sentido, aí falando, olhando para pontos que me parecem muito importantes, o próprio processo de aproximação e de, como é que eu vou dizer, e de conexão com os aspectos artísticos mesmo, por exemplo, com a música, com a poesia, com a arte, nas várias expressões, assim. Então, essa abertura para esse mundo humano que não envolve só o consultório, assim, o consultório é muito importante e o consultório vai ter um papel transformador para a gente como gestalterapeuta, mas nesse movimento de estar em conexão com o mundo que está ao nosso redor, a gente precisa cuidar tanto do nosso desenvolvimento pessoal, como também da nossa conexão com o contexto que está ao nosso redor. Então, ler livros que estão fora da psicologia, ver filmes que trazem o contexto atual, que trazem a realidade que a gente vive, ter contato com o que as pessoas que estão escrevendo hoje estão escrevendo, né? Então, a arte, a música, assim, são. Uma música faz sucesso quando, de alguma forma, ela conversa com um momento histórico, ela conversa com um determinado contexto, né? As músicas. Então, olhar para as músicas que fazem sucesso, olhar para as músicas que estão dialogando com o mundo que está ao nosso redor, olhar com curiosidade, não só com crítica, né? Sabe aquilo? Narciso acha feio que não é espelho? Então, que música é essa que conversa com... Por que que essa música faz sucesso, essa porcaria dessa música, que não conversa com o meu mundo, mas conversa com o mundo de outras pessoas, senão não estaria fazendo sucesso. Então, olhar com curiosidade, namorar os fenômenos culturais de um tempo é algo que termina sendo muito, muito importante para a gente como gestalterapeuta. Será que isso é fácil de fazer? Será que isso é fácil de viver? Né? Essa é uma pergunta para cada um responder. Assim. O quanto eu estou aberto para estar lidando com manifestações culturais que me parecem muito estranhas, né? Mas que estão conversando com alguém, senão não estariam aí, né? Então, essa curiosidade me parece importante e desafiadora, né? Vamos falar dos adolescentes? Vamos falar do mundo coreano, né? Vamos falar dos filmes coreanos, dos filmes orientais, das séries orientais que estão aí tão presentes, das bandas orientais, das bandas coreanas que estão aí tão presentes, assim. O quanto a gente está curioso, né? O quanto eu estou curioso. Aí eu convido a cada um se perguntar assim, o quanto eu estou curioso, o quanto eu me vejo pesquisando, o quanto eu me vejo me aproximando desses, desse mundo, né? Que que está fazendo parte aí dessas novas gerações, né? Assim, se a gente não tem acesso às histórias que marcam as novas gerações, a gente fala de um distanciamento mesmo, né? Assim, as histórias, gente, são muito importantes.
Não é à toa que a gente fica vendo histórias, assistindo filmes, lendo livros, tendo contato com histórias o tempo todo. Assim. Não é à toa que a criança fica pedindo para a mãe contar a mesma história várias vezes. Assim, as histórias nos ajudam a construir quem nós somos mesmo. Então, olhar para as nossas histórias vai estar olhando para os nossos valores mesmo, né? As histórias meio que trazem valores, trazem formas de pensar. Então, quem são os heróis dessas novas gerações? Quais são as histórias que marcam o existir dessas novas gerações? A gente está tendo acesso a essas histórias? Não está tendo acesso a essas histórias? Acho importante olhar para isso. Além disso, assim, é claro que o nosso processo de formação mesmo, né? Assim, ter espaços de troca, ter espaços de interlocução, ter espaços de diálogo com outras pessoas, ter espaço para trocar sobre isso. Por exemplo, eu estou aqui falando sobre coisas que marcam a minha forma de olhar o mundo. Outras pessoas podem olhar para isso que eu estou colocando de uma outra forma totalmente diferente. E ter acesso a essas outras leituras, a outras formas de pensar, a outras formas de olhar, ajudam a gente a estar nos reinventando, a estar construindo, tá, a nos construirmos mesmo, né? Aqui no Instituto, a gente tem uma linha de pesquisa, tá? Chama A Arte Contínua de Tornar-se Gestalterapeuta em um Mundo de Transformação. Essa é uma das linhas de pesquisa que a gente tem aqui, que está voltada justamente para olhar para isso, né? Para olhar para esse processo contínuo de reinvenção que vai marcando a nossa Constituição. E hoje, a pessoa que está ligada a essa linha tem pesquisado muito, tem olhado muito para as redes sociais, para a inserção do gestalterapeuta nas redes sociais, que é um desafio e, ao mesmo tempo que é um desafio, é algo que assim, faz parte desse tempo, faz parte dessa era. Grande parte da comunicação humana está acontecendo nas redes sociais. Se nós somos profissionais da comunicação, e o psicólogo é um profissional da comunicação, gente. Então, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas nosso instrumento de trabalho envolve a nossa capacidade de estabelecer comunicação com outro ser humano. Uma comunicação sutil, uma comunicação delicada, mas uma comunicação. É a comunicação que a gente estabelece com outro ser humano, que deixa rastros nesse outro ser humano, que de alguma forma facilita a transformação desse outro ser humano. Então, assim, olhar para nossa para a comunicação, para como se dá a comunicação e olhar para como a gente está lidando com a comunicação humana é fundamental. E as redes sociais hoje são um ponto muito importante no que se refere à comunicação humana. Então, hoje, no nosso grupo de pesquisa, o núcleo voltado para esse tema, que é a arte contínua de tornar-se gestalterapeuta em um mundo em transformação, está muito voltado para olhar para a inserção do gestalterapeuta nas redes sociais e para esse processo de reconstrução. Assim, muitos gestalterapeutas e muitos terapeutas, de uma forma geral, vivem um estranhamento muito grande quando pensam em, de alguma forma, se expor nas redes sociais. Coisa que as gerações mais recentes, mais novas, não vivem exatamente dessa forma. Tendem a se sentir mais confortáveis. Tendem, né? A gente não está falando de verdades absolutas. Mas muitas pessoas tendem a se sentir mais confortáveis do que as gerações mais antigas de gestão terapêutica. Então, isso é um desafio, assim. Como se expressar numa rede social? Que forma de expressão pode fazer sentido para uma determinada pessoa? Provavelmente não vai ser a mesma forma de extensão, de expressão, desculpa, de alguém que tem uma inserção muito diferente. Mas olhar para isso, se reinventar no que se refere a isso,
é algo que termina sendo um desafio e, ao mesmo tempo, uma necessidade. A gente vai estar fazendo fazendo, já divulgando isso, né? Em outubro, no dia 4 e no dia 5 de outubro, que é o primeiro final de semana de outubro, a gente vai estar fazendo um workshop em Mendes, tá? Que vai ser coordenado por mim e pela Márcia. E o tema do workshop é o ser gestalterapeuta, um processo contínuo de desenvolvimento, muito parecido com o tema da palestra de hoje, tá? Esse workshop é um workshop de imersão, então a gente passa o final de semana juntos num sítio, tá? Em Mendes, e dentro desse contexto a gente vai estar trabalhando esse, essa experiência, né? Esse processo de reinvenção, como é que cada um está vivendo isso? Como é que os gestalterapeutas estão se percebendo dentro desse movimento de precisar se reinventar, de se ver se reconstruindo a partir das mudanças que estão acontecendo tão rápido, de uma forma tão, assim, tão marcante como acontecem na atualidade, assim. Então, a gente vai estar acompanhando e trabalhando com as pessoas, olhando para esse movimento de ser gestalterapeuta, né? De esse processo contínuo de reinvenção que marca esse ser gestalterapeuta. Deixa eu ver o que que falta tá trazendo para vocês. Então, assim, quem tiver interesse, ó, ainda não está nem sendo divulgado isso, mas vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro. A gente vai estar começando, provavelmente essa semana, a divulgar esse evento, né, que vai ser um workshop aberto, que é uma coisa rara no IGT, tá? Normalmente, os workshops que a gente faz são workshops para as turmas com as quais a gente trabalha, então são workshops fechados. Esse workshop, ele tem essa característica de ser um workshop aberto, não é só para uma turma específica ou não é só para as turmas do instituto. A gente vai estar convidando os alunos do instituto, sim, até porque tem muitos alunos que estão fazendo os cursos de forma virtual. Então, a gente sente também essa necessidade de estar com os nossos alunos dentro de um contexto presencial e o workshop é um bom momento para isso. E é um momento de imersão, né, de uma proximidade muito grande, e também vai estar aberto de uma forma geral, assim, para gestalterapeutas de uma forma geral. Deixa eu olhar aqui o chat, tem uma série de comentários, deixa eu ver se nem sempre. Deixa eu olhar aqui os comentários, tem uma série de comentários. Calma aí. Boa noite, gratidão, GT, pela possibilidade de construção, ampliação da nossa compreensão, um tema tão necessário, maravilhoso. Ouvir Marcelo Pinheiro, psicólogo, atuando. Tá falando de Fortaleza, Ceará. É, Adalberto. Obrigado, Adalberto, pelo elogio. Assim, que bom que você gostou, que bom que foi bom para estar acompanhando a palestra. Tempo cada vez mais escasso, um privilégio de poucos, né? É verdade. Tempo hoje em dia é um artigo de luxo. Ju coloca porque a estrutura financeira continua igual. Eu acredito que seja uma das causas. Aí, acho que buscando explicar, né? Buscando entender essa aceleração que a gente está vivendo. Faz sentido. Se produzirmos mais, era para termos mais tempo para resolver outras demandas, né? Mas não é isso que acontece, né, Adalberto? Vamos lá, Wagner. Novos tempos, novas demandas que consomem mais tempo, independente das evoluções tecnológicas. Nem sempre o ajuste criativo dá conta das demandas, é verdade.
É isso, né? Assim, eu acho que pensar nesse processo de desenvolvimento de um gestalterapeuta é pensar em que ajustamentos criativos a gente está fazendo e que ajustamentos criativos estão funcionais, que ajustamentos não estão funcionais, e a troca, o poder pensar junto, o poder experimentar, mastigar, viver, trocar, é algo que muito importante nesse processo de construção e reconstrução, principalmente com os desafios que a gente tem vivido. Assim. O mundo tem se transformado muito rapidamente e não é fácil acompanhar. Então, a gente viu isso de uma forma muito nítida, por exemplo, quando veio a Covid-19, e quando a gente viu uma quantidade grande de psicólogos tendo dificuldades para estar se reinventando na virtualidade. A gente viu isso, por exemplo, no mundo do ensino, como os professores tiveram uma dificuldade muito grande de se reinventar para estar lidando com aquele contexto. Então, assim, esses processos de reinvenção que são muito importantes, eles passam por uma apropriação que não é simples. Não é simples. Então, poder trocar, poder mastigar, poder pensar junto, poder viver junto a experiência é algo que termina dando muito mais condição de que ajustamentos mais consistentes possam ser criados, que novas possibilidades possam ser criadas de forma mais rica, assim. A gente está diante de desafios mesmo, e nem sempre o gestalterapeuta vai conseguir se ajustar criativamente de uma forma adequada, assim. Então, encontrar mecanismos, formas de reinvenção, formas que ajudem nesse processo de reinvenção é algo muito, muito, muito importante. Deixa eu ver aqui. Adalberto, produzimos, produzimos e muitas vezes esquecemos as coisas importantes de nossa experiência, inclusive nossa saúde. Quando falta é que se dá valor para cuidar-se. Exatamente, assim, bem na direção do que eu estava colocando, né? Assim, a velocidade que a gente tem vivido é uma velocidade que não dá muito tempo para parar, para sentir, para perceber, para escolher. Então é como se a pessoa fosse rodando, sabe aquela coisa da rodinha do ratinho, né? Fosse rodando na rodinha ali, sem ter muito tempo para parar e mastigar a experiência, né? Sem ter muito tempo para cuidar da opção mesmo, das escolhas mesmo, né? Tem tanta coisa para dar conta que o tempo para sentir e escolher muitas vezes fica comprometido. E aí, nesse sentido, criar espaços para estar olhando para esse processo de reinvenção, para estar olhando, por exemplo, a gente está o tempo todo convidando as pessoas a prestarem atenção nelas mesmas. Mas está sendo o quanto esse gestalterapeuta que convida o seu cliente a prestar atenção nele mesmo está conseguindo de fato estar atento às suas próprias necessidades, né? Assim, provavelmente muitas vezes isso não vai ser verdade. Provavelmente muitas vezes o ritmo fica tão acelerado que a pessoa termina não tendo, não, sabe aquilo? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Assim, é muito provável que em muitas situações isso termine acontecendo. Mas vamos lá. A proximidade é um fator importante na produção dos vínculos. Ah, não, não sei se eu pulei aqui. Inclusive, tá? Exatamente isso. Uma série nova. Ah, a série Adolescência, né? E outro dia eu vi essa série. Esse não é muito grande, são alguns episódios só. E é uma série que está muito presente.
e que mexe com temas que são muito, assim, impactantes, assim, o que é trazido nessa série é bem forte. Eu não vou dar spoiler, então, é uma série que eu acho que vale a pena ver mesmo e traz temas que são significativos. A proximidade é um fator importante na produção dos vínculos, sim, com certeza. Mas é importante pensar o que que é proximidade, né? Assim, porque a gente pode pensar só na proximidade física, que é uma proximidade importante também, né? Mas mesmo na virtualidade, a gente pode ter relações distanciadas e relações próximas, né? Então, é algo que a gente precisa olhar com muita atenção. E acho que as duas formas de relação são muito importantes hoje em dia, é inegável. Então, tanto a proximidade dentro de um contexto virtual, quanto a proximidade dentro de um contexto presencial são importantes. Por exemplo, quando eu falo desse workshop de outubro e dessa oportunidade de uma proximidade física, isso é instigante, é muito gostoso. Por exemplo, esse workshop em Mendes, em que a gente viaja, a gente janta junto, brinca, joga de noite, interage, assim. Cara, isso é muito bom. E isso não tem tanto na virtualidade. Uma coisa que eu sinto muita falta na virtualidade são as praças, né? São os lugares em que as pessoas se encontram com, sem ter uma tarefa para realizar. Isso não aparece muito na internet, não aparece muito através do contexto virtual. As pessoas normalmente interagem e se encontram com tarefas, ou com jogos, ou com coisas para realizar. Por exemplo, nos workshops que a gente faz no GT, na hora do almoço, por exemplo, um workshop que começa às 9 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde. Então, a gente tem um intervalo de 2 horas normalmente de almoço. Nesse horário de intervalo, as pessoas não ficam conversando. As pessoas saem e voltam no novo horário. E isso, por exemplo, num contexto de imersão, como o que acontece em Mendes, se dá de uma outra forma. As pessoas estão ali, estão interagindo, vão à piscina, vão. Então, essa hora da praça, essa hora do tempo livre, é o que eu mais sinto falta quando a gente fala de workshop dentro de um contexto virtual e quando a gente fala da proximidade dentro de um contexto virtual. Mas vamos lá, deixa eu olhar mais aqui para os comentários. Hum, a proximidade, Wagner, a curiosidade e espaço para as trocas, para agregar conhecimento e assim ampliar nosso processo de ampliar a consciência. Sim, a curiosidade troca, né? Assim, curiosidade e encontro com o outro, né? E, é muito presente isso no ser humano, assim, o quanto no contato com o outro a gente termina conseguindo se ver, né? O quanto no contato com o outro novas possibilidades surgem com muita frequência. Então, muitas novas janelas são abertas, novas portas são abertas. E isso tem um valor inestimável, assim, isso tem um valor muito, muito, muito importante. Eu achei isso fantástico. Deixa eu ver se eu. Tá certo. Eu achei isso fantástico que, para que a gente não reaja simplesmente para que a gente não atue sem estar inteiro, atento e consciente. Sim. Essa é a nossa busca, né? Assim, o- quando a gente fala da gestalterapia como uma espécie de meditação que se faz em relação, a gente está falando disso, dessa busca de consciência, de estar inteiro no que a gente está vivendo, de estar inteiro no que a gente está experimentando, no que a gente está lidando. E aí, nesse sentido que eu falo no tempo do corpo, né? No tempo da consciência, do estar presente, que muitas vezes, quando a gente está tendo que correr, tendo que atuar rapidamente, a gente termina tendo que atuar sem pensar, sem.
sem se conectar com o que está sendo vivido, né? Meio que é como se tivesse que ser é, ação e reação sem um tempo para digestão, eu diria isso. Tem um tempo para poder digerir, mastigar e encontrar caminhos. Falei da proximidade no sentido de ser acessível e empático, independente da modalidade do atendimento. Perfeito, Wagner, é isso aí mesmo. E concordo totalmente contigo, assim. É, assim, existe toda uma tensão aí, por exemplo, existe um jargão que é colocado aí que assim, fala assim, psicologia se faz com presença. Esse jargão é um jargão meio que contra a virtualidade, né? Contra a telepsicologia, que é tão importante. Assim, eu acho que a pandemia mostrou o quanto a telepsicologia é importante. Então, assim, uma campanha, um movimento contrário à telepsicologia não faz sentido, do meu ponto de vista. E sim, existe a possibilidade de empatia, de sensibilidade, de presença na virtualidade, da mesma forma que existe no contexto físico mesmo, né? Então, concordo totalmente com a tua colocação. E, e é isso, assim, são mundos diferentes, né? A telepsicologia é uma coisa, quer dizer, a psicologia à distância é uma coisa, a distância no sentido da utilização de tecnologias de informação e comunicação. A psicologia presencial é outra, por mais que tenham muitas semelhanças, tem diferenças, tem belezas, cada uma delas tem suas belezas, suas riquezas, e o que é muito importante é a gente saber tirar proveito das riquezas de cada uma dessas possibilidades de interação. E esse é um dos desafios da atualidade, sabe? Por exemplo, quando a gente pensa na utilização de tecnologias, gente, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para aprender no que se refere à utilização das tecnologias. Não estou falando nem de inteligência artificial, porque tem muita coisa para aprender no que se refere à inteligência artificial, mas tem muita coisa para aprender ainda no que se refere à utilização das tecnologias de informação e comunicação. A gente ainda está engatinhando. Muita coisa já se fez, muita coisa já se estudou, a gente no GT a gente trabalha com isso direto e estuda e pensa. Antes da pandemia, antes da telepsicologia, quer dizer, do atendimento à distância, ter sido liberado, que foi em 2018, eu já estava fazendo tese voltada para isso, né? Minha tese eu comecei em 2017 e meu tema tinha a ver com o processo de apropriação das tecnologias de informação e comunicação pelos psicólogos. Então, assim, há muito tempo a gente olha para isso, estuda isso, e eu digo que eu me sinto ainda engatinhando, sabe? E se eu me sinto engatinhando, eu sei que muita gente nem engatinhando ainda está. Então, que tem muita possibilidade, é muito rico, tem muita coisa para aprender, para desenvolver, né? E é muito nesse sentido que a gente busca trabalhar. Wagner fez um outro comentário. A presença pode ser entendida de maneira polissêmica. Criamos e utilizamos o seu sentido de acordo com a nossa necessidade. Sim, e aí falando disso, né? Para mim, presença sim é fundamental, mas presença tem a ver com estar disponível, estar inteiro, estar atento, estar sensível, estar conectado, tem a ver com uma das dimensões fundamentais no processo terapêutico dentro de uma perspectiva gestáltica, né? Assim, uma das dimensões de uma relação terapêutica que a gente coloca como muito importante é a presença, é o estar inteiro ali. É o terapeuta estar interessado, estar conectado no que está sendo vivido. Por isso a gente fala que o gestalterapeuta é um guardião da relação. Ser um guardião da relação envolve construir uma relação em que esse terapeuta se faça presente. Então, por exemplo, ser um guardião da relação
não é colocar o centro do processo só no cliente. Porque se eu coloco o centro do processo só no cliente, eu me alieno do campo, eu me alieno da relação. A relação deixa de ser interessante para mim. Então, cuidar de relação envolve construir uma relação em que o terapeuta, eu como terapeuta, me veja presente. E para que eu me veja presente, a relação precisa fazer sentido, precisa ser envolvente. Então, cuidar de relação envolve construir uma relação que me conecte, que seja energizada, que faça sentido para o cliente e para mim. Eu dou supervisão, acompanho pessoas no processo de construção como terapeutas de criança e adolescente, né? E uma das coisas que eu sempre falo, principalmente quando as pessoas estão começando a entender, é assim, o quanto é importante que ela consiga se divertir com a criança. Esquece que é terapeuta e busca se divertir com a criança. Só isso já é extremamente terapêutico. Só isso já tem um valor muito importante no processo terapêutico. E à medida em que a relação ganha intensidade, à medida em que terapeuta e cliente se divertem juntos, você vai virando aquele best friend forever, né? Aquela pessoa que é uma referência importante e que constrói espaço para que trocas significativas aconteçam. Então, especialmente quando a gente fala do atendimento a crianças e adolescentes, essa ideia de relação terapêutica, essa concepção de relação terapêutica que envolve presença, é algo que fica muito claro, muito evidente. Então, presença, assim, é uma das dimensões mais importantes no que a gente chama de relação terapêutica, dentro de uma perspectiva gestáltica, e envolve esse conseguir estar em relação com a pessoa com quem se está trabalhando, conseguir estar inteiro ali, conseguir estar aware, conectado e atento ao que vai sendo vivido, e para eu estar conectado e atento, precisa ser interessante para mim. A gente vê muitas vezes o terapeuta falando assim, poxa, eu vou atender alguém, e esse cliente é chato, a beça, que droga. Cara, quem está coordenando, quem está com o leme na mão do processo terapêutico é o terapeuta. Então, se a relação está chata, o terapeuta é o maior responsável por isso. Essa situação do terapeuta atender alguém e ficar esperando o tempo passar, porque não está interessado em estar ali, isso é o oposto disso que a gente está chamando de presença. Isso é o oposto desse movimento de cuidar de relação que envolve essa possibilidade de encontrar caminhos no contexto de troca para que as duas pessoas estejam ali energizadas e conectadas no que está sendo vivido. Gente, o que eu tinha para trazer, eu já trouxe, né, em relação a esse ponto. Aí fazendo essa divulgação do workshop, a gente vai viver esse workshop, esses 4 e 5 de outubro. Se quem tiver interesse em participar, pode já se comunicar com o Instituto, com o IGT, no sentido de estar buscando receber as informações, e receber, ter o caminho, né, para inscrição. Ainda não está aberto, mas realmente vai abrir por essa semana, tá? Foi um prazer estar aqui falando desse tema, que é um tema que eu acho muito, muito, muito importante, muito necessário e muito desafiador, tá? Espero que tenha sido interessante para quem, nesse entre feriados, pôde estar aqui, pôde assistir. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E daqui a 14 dias a gente vai estar tendo uma nova palestra. E daí a gente vai estar divulgando o tema no momento propício. Ok? Gente, um abraço a todos. Cuidem-se. Até a próxima.